Olá, tudo bom com vocês? Eu tava aguardando um pouquinho aqui. Pessoal, fujão, né? Ninguém vem pra aula. Gente, eu abro a aula pro pessoal entrar e não entram mesmo assim. Achou tua chave, Lani? A Lani tava sem a chave, eu tava dando risada aqui. Falei, gente, cadê a chave da Lani? Tudo bom, Cid? Tá melhor? Tudo bem, Tamara? O importante é que encontrou. Encontrou, tá ótimo. Espero que hoje não fique caindo, né, a minha conexão aqui. Vamos ver. A Cid tá aí se cuidando, tem que ficar um pouquinho de molho. Meninas, então vamos lá? Vamos fazer uma revisãozinha rápida da aula anterior, para a gente já entrar então no tema de hoje, tá? Continuando aí a nossa aula da semana passada. Então, relembrando um pouquinho, vocês ficaram com alguma dúvida sobre a aula da semana passada? Posso já seguir adiante? Vou seguir, tá? Qualquer dúvida, posta lá no grupo. Ok, ok. Cid também? Acho que sim. Qualquer coisa, Cid, coloca lá no grupo, tá bom? Então vamos lá. Relembrando rapidamente. Programação neurolinguística, estuda os modelos mentais, desde como eles se formam até como eles afetam o nosso comportamento e a nossa aprendizagem. Enfim, explica como organizamos nossos sentimentos e emoções e como eles refletem na forma como enxergamos a nós mesmos, o outro e a realidade à nossa volta. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente assimila, a gente vai construindo o nosso mapa mental, né? A gente vai construindo a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma particular de enxergar todas as situações, tá? Porque isso é baseado na forma como a gente aprende, as nossas experiências. Então é a nossa história que faz com que a gente construa esse nosso mapa mental, ok? A PNL defende que temos três posições perceptivas, ou seja, como a gente percebe a vida, né? E também a partir daí como a gente pode mudar a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de enxergar todas as coisas. Então as três posições perceptivas são eu, o outro e uma nova posição, né? Quer dizer, eu tenho a minha visão, o outro tem a visão dele. Se a gente se coloca junto ou se um dos dois se coloca numa outra posição, então você começa a reavaliar toda uma história, você é capaz de mudar uma situação e a tua forma de enxergar uma determinada coisa. É aquilo que às vezes a gente chama de conciliação, né? Você está ali num conflito, por exemplo, então você tem a sua visão, a outra pessoa tem a visão dela, como é que a gente concilia isso? Né? Eu acredito no que eu penso, você acredita no que você pensa. Você acredita no que você pensa por conta de toda a sua construção, eu acredito no que eu penso por conta da minha construção. Então, o que a gente pode fazer? A gente sai cada uma desse lugar, né? Cada pessoa desse seu lugar e se coloca num outro lugar. E aí a gente tenta, de uma outra forma, enxergar um ponto que talvez seja coerente, comum, confortável para esses dois lados, né? Então, esse é o princípio da mudança, que é o que eu particularmente chamo de conciliação, né? Que é você se colocar do lado de fora, você se colocar num outro lugar para tentar enxergar de uma outra forma determinada situação, que não é nem a minha nem a sua, mas é um terceiro lugar, né? Uma terceira posição, e essa posição ela é mais neutralizada, ela é mais neutra, então ela é legal, porque ela te faz conciliar, equilibrar as questões. Podemos mudar de três formas.
mudando o modo como abordamos determinado assunto, mudando o nosso pensamento sobre os assuntos e mudando os nossos comportamentos. Então esse é o princípio da mudança. A gente não alcança a mudança se a gente continua pensando da mesma forma, se a gente continua agindo da mesma forma e se a gente aborda determinado assunto, se a gente olha para aquele determinado assunto sempre da mesma maneira. Então a gente não consegue a mudança, tá? Para a gente conseguir mudança, a gente tem que sair fazer essas mudanças, né, nesses pilares aí de observação, de percepção para poder mudar. Os 4 pilares da PNL: relacionamento, que é o rapport, hoje a gente vai falar de rapport, que é muito legal. Fixar uma meta, acuidade sensorial e flexibilidade comportamental. Então o rapport está na forma como você se relaciona com as pessoas e como você vai gerar empatia, tá? Fixar uma meta é você ter o seu objetivo e se dirigir na direção dele, usando toda a tua percepção. Essa acuidade sensorial é a tua percepção de um modo geral. É, primeiro de tudo, você saber ouvir, olhar o que está te acontecendo, levar em consideração tudo aquilo que está no seu entorno, não é focar única e exclusivamente na sua forma de ver, mas ampliar a sua visão, ser cuidadosa com tudo aquilo que está no seu entorno, ver, ouvir, perceber, sentir, né, tudo aquilo que está no seu entorno e ter flexibilidade. Entende? Quando a gente radicaliza, a gente estanca um processo e a gente também estanca a energia, né? Entrando em metafísica, física quântica, quando você não flexibiliza, você limita a energia, você limita possibilidades. Tá? Então, quando a gente se torna flexível, a gente está abrindo campo de possibilidades, a gente está permitindo que coisas diferentes aconteçam, mesmo que a gente não consiga ter uma visão clara sobre qual é essa coisa. Então a gente precisa aprender a flexibilizar para que a energia continue se movimentando, para que continue o movimento. E o movimento ele vai gerar cada vez mais movimento. Tá? Então quando a gente sai da apatia, a gente começa a ver manifestado os nossos objetivos, os nossos propósitos e as nossas metas, tá? Os pressupostos básicos da PNL. O mapa não é o território, ou seja, a forma como eu penso, a forma como eu enxergo o mundo, não é o mundo. A forma como eu enxergo determinada situação não é de fato aquela situação. É só a minha forma, é o meu mapa. O meu particular, meu mapa é o meu mapa. Então esse mundo, esse território, ele não é o meu mapa. Esse território, esse mundo é diferente, tá? Então eu preciso considerar isso para eu conseguir caminhar, porque senão eu estanco no meu mundo, tá? Se eu estanco no meu mundo, eu não me relaciono. Se eu não me relaciono, eu não gero movimento na minha vida. Se eu não gero movimento na minha vida, eu não manifesto. É simples assim, é sempre o processo do movimento para a manifestação. As experiências possuem uma estrutura, tá? Sim, todas as experiências vão te ajudar a se estruturar a sua forma, a sua forma de pensar e o seu comportamento. Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender e fazê-lo também, né? Então isso derruba a teoria de que fulano de tal sabe tudo, é melhor que só ele sabe fazer. Não, se ele sabe, a gente também pode aprender, né? É diferente de se ele sabe e eu não sei. Sim, eu não sei. Não quer dizer que eu não possa aprender. E também não quer dizer que a minha habilidade seja igual a dele, tá? Ou seja, o que quer dizer é, todos nós temos capacidade. Todos nós podemos aprender, todos nós podemos fazer. Qual é a diferença? Cada um, de acordo com a sua habilidade, com o seu empenho, com a sua dedicação, vai fazer do seu modo, tá? Mas todos podem aprender, sim. Essa história de não tenho capacidade, não tenho competência, não sei, não é verdade. Corpo e mente são partes do mesmo sistema. Sim, porque se eu penso algo, meu corpo reage. Se eu sinto algo, meu corpo reage. Então eu não posso pensar que a minha mente é um ser a parte de mim, desse todo, tá? Então eu sou tudo isso. Eu sou a minha mente, eu sou o meu corpo, eu sou todo o meu corpo energético, eu sou tudo isso. Essa é a visão holística, tá? As pessoas já possuem todos os recursos que necessitam? Sim, nós possuímos todos os recursos que nós necessitamos. O que nos limita é a nossa crença, quando a gente acredita que não pode, que não sabe, que não é capaz, que não vai dar conta, que não vai conseguir, que a gente não merece, enfim, nossas crenças.
São todas as nossas crenças. Então, as nossas crenças são os nossos grandes limitadores. As nossas crenças são os nossos grandes bloqueadores. Então, quando você se torna consciente de que você tem crenças que te limitam a vida e parte a jogar essas crenças fora, você percebe que você é tão capaz como aquela pessoa mega top das galáxias que você olha e fala, nossa, como eu admiro, é porque você pode fazer igual. Tá? Então isso é muito importante vocês levarem em consideração. É impossível não se comunicar, é verdade. A gente não tem como não se comunicar. Você pode estar sentada num cantinho, quietinha num lugar. Tá? Alguém te vê, você pode só olhar para aquela pessoa e não falar uma palavra com ela. O fato de você olhar, o fato de você se movimentar, um pequeno gesto que você faça ou que o outro faça é comunicação. A comunicação não verbal, ela faz parte do nosso dia a dia 24 horas por dia, tá? De novo, acuidade sensorial, observe. Quando a gente observa, a gente vê mais, a gente percebe mais o que está acontecendo através dessa comunicação não verbal do que necessariamente através daquilo que as pessoas estão dizendo. Tá? Então isso é importantíssimo, isso é uma sacada assim, gente, é muito bom, porque é legal você ficar assistindo, né, as pessoas assim, todo mundo feliz falando, aí você vê o comportamento de um, o gesto do outro, e você fala, ai, que conversa mentirosa. É mais ou menos por aí, é bem engraçado. Porque você vai percebendo como as pessoas estão se comunicando fisicamente e aquela comunicação não é coerente com o que ela está falando. Não é coerente com a forma dela olhar, não é coerente com a gesticulação, não é coerente. Né? E você percebe isso muito claramente. Dando um exemplo, a minha afilhada veio para casa aqui com um namoradinho e já tem uns meses aí tava um primo nosso aqui e ele falou, nossa, que casalzinho bonitinho, né? Eu peguei e falei, sim, pena que ela não gosta dele. Como assim ela não gosta dele? Ela dá atenção pra ele. Eu falei, gente, ela não gosta dele, ela quer ele longe, ela não gosta nem que ele fique perto. Você não percebeu? Não, imagina, ela trata ele bem. Eu falei, ai, Jesus Cristo, não deu 15 dias. Ela falou, ai, Dinda, eu separei dele, eu não gostava dele, era chato, ele grudava no meu pé, eu queria ele longe. Eu falei, aham, eu vi. Né? Porque você percebe, você vê a linguagem corporal, né? Ela conta tudo para você, ela vai te contando toda a história. Então a gente se comunica, né? Fisicamente a gente se comunica, só não vê quem tá distraído, né? Quem tá distraído não percebe, mas se você observar, você vê direitinho. Então é bem legal quando você conversa com uma pessoa, a pessoa tá olhando pra você e falando, não, mas tal coisa é assim, assim, assim. Você só tá lendo ali a pessoa falando não, não e não, né? E, enfim, é interessante. O significado da sua comunicação é a reação que você obtém. Então, ou seja, a gente usa muito uma expressão, eu falo isso muito no tarô também, no curso de tarô, que é o seguinte: nós somos responsáveis pelo que nós falamos, né? Mas nós não somos responsáveis pelo que as pessoas fazem com o que nós falamos. Isso é um ponto importante, por quê? Porque eu preciso partir do princípio que a minha comunicação seja clara. Entende? A minha comunicação sendo clara, eu sou responsável pelo que eu digo, então eu preciso garantir que a minha comunicação seja clara. Porque se eu der margem para equívocos, para erros, para interpretação equivocada, e como eu sei que aquela pessoa vai fazer o que ela quiser fazer com o que eu disse, isso pode ser um problema, né? Porque ela pode usar aquilo que eu disse de uma maneira distorcida e acabar fazendo algo que a desagrade, entende? Então eu preciso sempre tomar muito cuidado com a minha forma de me expressar, com a minha forma de falar. Eu até comentei na aula passada, esse é um exercício que eu faço muito, eu particularmente. Por quê? Porque eu tenho um jeito, às vezes, muito incisivo de falar, muito duro de falar, e tem gente que acha, por exemplo, eu tô brigando, eu tô criticando. Não, eu só tô às vezes falando, né, naturalmente, mas o meu jeito natural de falar parece que eu tô, meu Deus, sempre brigando. Então, eu preciso sempre observar, né, para eu poder garantir que da minha parte a minha comunicação foi clara.
Entende? Porque eu sei que aquele meu cliente vai fazer o que ele quiser com a informação que eu passei, com a orientação que eu passei, enfim, com aquilo que eu disse. Então eu preciso ser clara na minha comunicação, eu não posso dar margem para equívoco, né, para a minha comunicação. Até porque a reação que vem, ela vem dizer para mim como eu me comuniquei. Né? Então, se eu venho na intenção, por exemplo, eu quero dar um bom conselho e a pessoa reage mal, então eu não dei um bom conselho. Eu falei de alguma forma que ela sentiu que ali ou era uma crítica ou era qualquer coisa. Essa responsabilidade é minha. Então eu nem posso chegar para a pessoa e falar: nossa, como você é grosseira, nossa, como você é isso, como você é aquilo. Não, ela reagiu à minha forma de falar. Ela reagiu à informação que eu transmiti a ela, de acordo com a percepção dela. Né? Então eu preciso sempre cuidar muito da minha forma de falar, da minha forma de me expressar. Isso é importante, porque a reação do outro confirma se eu me expressei bem de acordo com aquilo que eu desejava, né, com a informação que eu queria passar, ou se eu me expressei mal. Se ela reagiu mal é porque eu me expressei mal. Entende? Na maioria das vezes. Então eu preciso observar isso, ok? Todo comportamento tem uma intenção positiva, isso é verdade, né? Por mais crítica que possa ser uma ação, a gente precisa sempre levar em consideração. Oi, lindona, tudo bom? A gente sempre precisa levar em consideração que a nossa ação, ela veio sim com uma intenção positiva, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que não é legal, às vezes a gente faz alguma coisa que aparentemente não seja positiva, mas a nossa intenção foi a melhor, foi a positiva. Então a gente também precisa olhar dessa forma para nossas ações e para as ações das outras pessoas. É importante entrar na empatia, porque senão a gente não consegue enxergar essa intenção positiva, por mais surreal que possa parecer. Né? É lógico que aí a gente vai encontrar as exceções das pessoas que têm lá os seus transtornos mentais, as suas dificuldades cognitivas, é outra história, né? Mas partindo desse equilíbrio, desse ponto comum, a gente sempre faz as coisas numa intenção positiva, sempre, né? Essa é a grande verdade. As pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para elas, também é verdade, né? E é importante, assim, rebater e bater nesse ponto, porque a gente tem uma mania, a gente tem um hábito de olhar para trás e sempre falar, porque se eu tivesse feito aquilo lá atrás de outra forma, gente, isso não existe. Quando a gente está numa situação, a gente sempre faz o melhor que a gente pode naquela situação, porque é o melhor que a gente sabia, estava baseado em toda a estrutura que a gente tinha naquele momento. A gente se arma das ferramentas que a gente tem naquele momento, e é diferente quando passa 2, 3 anos depois, você tem outro aprendizado, você já viveu outras experiências, então é claro que se fosse 3 anos no futuro, você faria diferente. Mas lá atrás você fez o melhor que você podia fazer, era o melhor que você sabia fazer. Então, quando a gente fica olhando para trás e se arrependendo das nossas ações, isso é crueldade com a gente mesmo. É a gente não ter compaixão com a gente, é a gente não ter respeito, isso é arrogância nossa. Entende? Porque é você querer achar que você tem que ser perfeito e saber tudo desde o momento que você nasceu. Não, nós vivemos processos evolutivos diariamente. Então a gente precisa aprender a primeiro respeitar o nosso processo evolutivo. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente evolui. E a gente aprende principalmente com o erro. Quando você faz uma ação, como está escrito aqui, na intenção positiva, o resultado não foi o que você desejava, então você já aprendeu que aquela forma não te leva para aquele objetivo. Então eu vou fazer diferente. Se eu repito a minha forma de agir, aí já é um problema, porque ou eu sou inflexível, né? Ou eu sou, eu faço de conta que o meu mundo é diferente. Então eu estou negando uma realidade, é outra história. Mas se eu olhar para a minha ação, para o resultado da minha ação, com o meu coração aberto, me permitir olhar, falar, poxa, errei, beleza, o que eu fiz aqui? Eu fiz assim, assim, assado, putz, aprendi que fazer assim não me leva para esse lugar que eu quero ir. Então eu vou fazer de uma outra forma, simples assim. E tá tudo bem. É assim que a gente aprende.
Por que fica brava com a gente? Ah, não posso errar, olha que burra, que idiota, que não sei o que. Não, é que arrogante, é isso, né? Que falta de compaixão com você mesma. E aí, a grande verdade é, se você não tem compaixão por você, você não vai ter compaixão pelo outro. Coitado do outro, se contar pra você que errou, você vai lá e massacra ele, né? Então, a gente é o ponto de partida para tudo. Então, se eu tenho compaixão comigo, eu tenho compaixão com o outro. Se eu sou capaz de tolerar os meus equívocos, eu posso tolerar os equívocos do outro, né? Então, é assim que a gente funciona, porque os outros são os nossos espelhos. Não podemos nos esquecer disso, ok? Então, qual é o modelo operacional, tá? Da PNL? Então, a gente tem uma realidade, tá? A gente tem ali uma situação, uma realidade. Aí eu uso os meus sentidos para analisar aquela realidade, para perceber aquela realidade. Eu vou filtrar esta realidade, tá? E eu vou usar os meus filtros, que são omissão, distorção ou generalização, tá? E vou usar também os meus valores em relação a isso, tá? Quando eu uso esses filtros, então eu jogo essas informações lá no meu mapa, tá? É ali que eu vou construir o meu mapa. Então, a omissão é tipo, aquilo ali não me interessa, esse detalhe da conversa não me interessa, é aquele detalhe que me interessa, então eu guardei esse detalhe. Generalizo, não, mas isso tem a ver com tudo, com todos, isso tudo é uma bobagem, não é especificamente sobre alguém, isso é genérico, isso tem a ver com todo mundo é assim, né? E a distorção é, nossa, mas a pessoa pintou a parede de rosa. Não é rosa, é roxa, foi lá, pintou porque queria casar roxa, porque não gosta de coisa clara. Não, a pessoa só errou a mão ali, ela ia passar um rosinha, ficou roxo. Não, imagina, jogou o roxo lá porque quis jogar o roxo, porque a pessoa, entende? Distorce uma história. E aí eu armazeno isso, tá? Então aquilo passa a ter uma determinada representação para mim. Esta representação me induz a um estado, tá? Físico, mental e emocional, e eu replico isso também fisiologicamente, ou seja, é físico, é o que eu falo, é como eu gesticulo, é como eu reajo fisicamente, tá baseado nessa representação que eu construí de uma determinada situação. Então é o meu comportamento. Aí eu formo o meu comportamento, tá? Então esse mapinha, ele traduz o passo a passo, né, de como a gente funciona. Então até aqui, ok? Falei correndo, né, gente? Até aqui, ok? Tudo bem? Ok. Vambora, então vambora. Então vamos lá. O impacto dos modelos mentais, né, na nossa vida, aí na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, na nossa carreira, né, principalmente. Então vamos lá, esse texto é bem legal, dá pra gente dar uma expandida bem boa. Toda a ação acontece pautada em um histórico, ou seja, experiências que já vivemos, que por sua vez constroem nossos filtros e direcionam nossas ações, ou seja, o que eu acabei de falar ali, né, do modelinho, né, de como é que a gente armazena as coisas todas. Então é como a gente constrói tudo isso e a partir daí a gente vai se direcionando, né, direcionando as nossas ações e tudo mais. Por exemplo, quando estamos na escola, somos condicionados a receber incontáveis conteúdos das áreas biológicas, exatas e humanas. Somos uniformizados e educados de forma padronizada, sem considerar nossas particularidades e formatos de aprendizagem que melhor nos encaixamos. Gente, isso é um problema gravíssimo que a gente vive, tá? Porque é aquela velha história do você padronizar. Então você pega, né, a gente começa a viver isso na escola, de fato, né? Todo mundo ali, aprendendo do mesmo jeito, a professora falando a mesma língua para todos os alunos, sendo que cada um é diferente do outro, cada um tem uma percepção diferente do outro,
né? Então a forma como cada um vai absorver a informação é diferente, mas o propósito é o quê? Vamos levar todo mundo para o mesmo lugar, todo mundo para o mesmo objetivo. Então vira um samba do crioulo doido, porque ninguém sabe exatamente o que é que está sendo dito ali, porque cada um tem a sua forma diferente de se comunicar, a sua forma diferente de absorver. E aí quando você padroniza e a pessoa precisa se adaptar, né, como a gente vê lá na Jornada do Louco, o nosso processo de adaptação, o nosso processo de inclusão, a gente vai ter que se adaptar, a gente tem que se moldar. Então, essa modelagem no padrão para todo ser humano é dolorosa, tá? Mas você é colocado no padrão. Somos ensinados a aprender as matérias para passar em uma prova que vai atestar a capacidade de seguir para a próxima série. No entanto, o formato utilizado para medir nosso conhecimento é com base na repetição de informações e não na postura crítica, e é fato. Na escola aprendemos as respostas certas por questionário com a finalidade de sermos aprovados, mas não aprendemos a solucionar problemas a partir da compreensão sistêmica e análise, de modo a aplicarmos no cotidiano. No geral, aprendemos a lidar com provas e não com a vida. Gente, como é interessante, né? Quando a gente olha para as histórias, para as fases da nossa vida de aprendizado, como esse aprendizado nos foi passado, e aí eu posso dizer em relação à escola, dentro de casa, né? É um aprendizado onde você é ensinado a fazer aquilo, se adapte àquilo, aceite aquilo, mas não é um aprendizado que te induz, que te conduz à elaboração, à análise, ao questionamento, né? É sempre uma informação imposta, né? E isso vai trazendo uma rigidez para a gente, essa é a verdade. A consequência desse modelo de aprendizagem reflete diretamente na forma como lidamos com os desafios que surgem quando nos tornamos adultos. O resultado disso quase sempre se restringe a indivíduos que pensam igual, que se comportam igual e se estagnam porque não promovem mudanças positivas para si mesmos, ao seu trabalho e para a realidade a qual pertence. Então, qual é o problema de tudo isso? Quando você é inserido num contexto, você é modelado para pensar e agir daquela forma, você passa a ter uma imensa dificuldade para sair daquilo e começar a pensar diferente, descobrir qual é a sua própria forma de pensar, descobrir qual é a sua própria forma de olhar para as coisas, porque você foi condicionado. Entende? Você é condicionado. É basicamente uma doutrinação, né? Porque assim, se a gente leva em consideração escola, família quando a gente é pequenininho, é uma doutrinação, porque você é modelado, né? A pessoa te modela, a família te modela, a escola te modela, para que você se encaixe naquele grupo, faça parte deste modelo social, deste padrão social, e você aprende a pensar daquela forma. Então, para você sair da casinha e pensar de um outro jeito, é muito difícil. Até porque a gente não percebe, ou a gente leva muito tempo para perceber que a gente está ali, dentro daquele modelo. Eu penso como o outro, eu ajo como o outro, eu replico o que o outro falou. Sim, e quem sou eu na fila do pão? Eu repito o que o outro fala. Eu penso de fato igual. Eu penso igual por quê? Qual foi a experiência que eu vivi que me mostrou que aquilo é realmente dessa forma como eu estou dizendo que é? E aquela outra situação? Eu vivenciei, eu testemunhei o que eu tenho de realidade minha para afirmar que aquilo é aquilo. Então, quando a gente começa a fazer isso, aí a gente começa a sair deste ofurô e fala, bom, então ok, já sei que nada sei. É isso, já sei que nada sei e vou ter que aprender muita coisa, principalmente quem eu sou, a partir daí eu caminho. Então eu começo a largar a mão das ideias que não são minhas, dos padrões de comportamento que não são meus, dos padrões de sentimentos que não são meus, das reações que não são minhas, porque eu estou replicando o que é do grupo, desse grupo onde eu me incluo.
Então eu começo a replicar a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir, eu replico, simplesmente eu replico, mas quem sou eu de fato? Então quando eu começo a olhar para isso e começo a viver a minha experiência, a minha individuação, esse é um termo de psicanálise, individuação, ou seja, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Então quando você começa a olhar para você separada desse grupo, separada deste todo, então você começa a se surpreender até com você mesma. Porque você fala, nossa, mas eu pensava isso e não sabia. Porque os pensamentos estão lá. A tua própria análise, ela também está lá. É que você omite, você joga para o fundo do baú. Porque se você manifesta, você é diferente. E se você for diferente, você pode ser criticada. Então você guarda a sua opinião. Você guarda o seu pensamento. E até porque você também foi convencida que aquele outro pensamento é errado. Então você não vai alimentar um pensamento errado. Você vai continuar com aquele pensamento que você aprendeu que é o certo. Mas como eu disse, se você foi lá, vivenciou, é a sua experiência que mostra para você que aquilo é o certo. Você construiu com a tua experiência esse mapa? Se você não construiu a tua experiência se você não construiu o seu mapa, através das tuas experiências, o teu mapa, ele já está ruindo. E ele vai te jogar numa cilada, assim, numa roubada. Em uma hora isto desanda de vez. Porque você se perde, você fala, e agora para onde eu vou? E é isso mesmo que acontece, tá? E é importante que aconteça, é necessário que aconteça, para a gente se conhecer e descobrir quem a gente é no meio dessa história toda, no nosso próprio mapa, tá? A consequência desse modo de aprendizagem reflete diretamente na forma como lidamos com os desafios que surgem quando nos tornamos adultos. O resultado disso quase sempre se restringe a indivíduos que pensam igual, se comportam igual e se estagnam porque não promovem mudanças positivas para si mesmos, ao seu trabalho e para a realidade a qual pertencem. Eu repeti isso porque é o seguinte, é importante lembrar e ficar muito claro que todo momento de estagnação na vida de uma pessoa está justamente associado à inflexibilidade, tá? Quando você não muda a sua forma de ver, quando você não muda a sua forma de pensar, quando você não muda a sua forma de agir, você estagna. Por quê? Porque você não sabe? Sim, você não sabe o que fazer, mas se você não se permite fazer diferente, você não vai mudar absolutamente nada. Então é superar o medo, é superar a resistência e ir lá experimentar algo diferente. Precisa se construir um novo mapa. Então é importante ir lá e tentar, com medo, sem conseguir enxergar direito o que vai ser, mas precisa mudar. Parou a vida, estagnou a vida, você está inflexível, você está num mapa que não vai te levar para nenhum lugar. Então faça um movimento diferente, use um pensamento diferente. Lembra dos 3 princípios lá para mudança? Aplique isso. Se você não aplicar esses 3 métodos para mudança, você não vai sair da estagnação, você não vai sair da mesmice. Isso não vai acontecer. E é ilusão achar que um dia as coisas mudam. Não. As coisas só vão mudar se você mudar a sua forma de agir, a sua forma de interpretar, a sua forma de reagir. Aí as coisas começam a mudar, porque aí o seu comportamento muda, tá? Então não adianta, teu mapa te estagnou, você parou, não espere que a mudança venha de fora, porque ela não virá. Desde crianças, a maneira como aprendemos a absorver informações é repetindo. Desta forma, tendemos a repetir padrões quando crescemos, apenas seguindo o fluxo e não criando novas perspectivas e possibilidades. Entendem? Caiu, Lani? Tá roxa, minha filha? Entendem? Então, a gente só pode fazer mudança criando novas perspectivas e novas possibilidades, senão realmente não tem como, a gente não cresce, a gente realmente não cresce sem novas perspectivas e novas possibilidades. Uma vez que criamos um modelo mental, é realmente complexo identificá-lo e quase que ineficaz, modificá-lo sozinho.
É preciso contar com métodos corretos para promover o autoconhecimento e aprimoramento. E é verdade, gente, a gente sozinha é muito difícil achar e perceber que o nosso mapa mental ele tá atravancado, né? Que a gente tá ali presa no nosso universo, entende? Então a gente precisa sim de auxílio para que essa pessoa fale, escuta, mas isso aqui é seu, isso aqui é do outro, isso aqui você viveu, isso aqui o outro viveu, de onde você tirou isso, por que isso, como é que é a tua experiência, qual é a tua experiência, como é que você sente isso é genuíno, isso não é genuíno. Então alguém de fora precisa te ajudar nesse processo, porque às vezes a gente realmente não percebe, porque a gente está tão envolvida por aquele mapa que nos foi apresentado, a gente está tão absorvida por aquele mapa que nos foi apresentado, que a gente nem consegue olhar e enxergar um outro possível, tá? A gente fica ali no nosso achando que é o nosso que tem que ser mantido, e como é que a gente lida com o nosso? A gente acha que a gente está com problema de lidar com aquilo, mas não é, a gente está com problema para sair daquilo. Essa é a diferença, tá? A sutil diferença entre pessoas que se destacam e as que de certa forma são apenas mais uma no meio da multidão está na habilidade de quebrar padrões e gerar novas modelagens, ampliar suas perspectivas. Gente, então a melhor coisa que a gente faz é meio que fala, quer saber? Eu vou fazer o que eu gosto, o que eu curto, o que eu sinto que me faz feliz, e se gostou bem, se não gostou, amém, porque quem está vivendo sou eu, não é você. Passar bem, saudações. Mais ou menos isso, né? Porque é isso, gente, é a nossa experiência, não é a do outro. Então eu não posso viver esperando que o outro me aprove, me autorize, me valide, me auxilie. Não, eu preciso fazer por mim, vai interferir no meu mapa, na minha personalidade, na minha história de vida, as minhas experiências, não na do outro. Então o outro nem tem direito de me julgar, e nem tem o direito de me tolir, nem tem o direito de nada, porque quem vive a minha vida sou eu, quem vive a sua vida é você. A tua experiência é só tua, não é minha nem de mais ninguém. Então a gente precisa das nossas experiências, a gente precisa se permitir viver as nossas experiências, tá? Pra gente mudar as nossas perspectivas, né? Senão a gente não sai daquela casinha, daquele ovinho. As pessoas consideradas bem-sucedidas são aquelas que conduzem sua mentalidade, comportamentos e situações de maneira favorável aos resultados que realmente desejam. Aí a gente está entrando já na questão da inteligência emocional, que é o seguinte: você não olha para problemas, você olha para soluções, tá? Essa é a dinâmica da história. Essa é a dinâmica do crescimento, da evolução. Eu quero mudança? Tá. Isso aqui tá ruim? Tá ruim. Para onde eu quero ir? Eu quero ir ali. Eu quero mudar de casa. Então eu quero morar lá na outra casa. Essa casa aqui tá ruim. O que eu preciso fazer para morar lá? Eu não vou olhar para o problema que tem aqui. Ah, porque aqui tá ruim, porque aqui é isso, porque aqui... Não, então eu já sei, eu não quero mais ficar aqui, ok. Então não vou mais olhar para cá. Eu vou olhar lá. O que eu preciso fazer para estar lá? O que eu preciso fazer para chegar lá? Esse é o caminho para se alcançar objetivos. Você foca, estabelece a meta e vai. Não fica preso no problema. Porque quanto mais preso no problema, mais você estagna a sua vida. Porque preso no problema, você fica preso no seu mapa. Você não vai aprender. Então você tem que largar esse mapa e olhar para lá. Bom, o que eu preciso fazer? Dentro do que eu sei, assim, assim, assim. As experiências começam a acontecer, uma dá certo, outra não. E você vai, dançando conforme a música, se vira nos 30 e vai. E chega lá. Entende? Sem medo. Eu vou que vou. Vambora. É novo, é diferente, mas eu quero aquilo lá, então eu vou lá. Isso, assim você chega, assim você vai, tá? Essas são as pessoas bem-sucedidas. Elas possuem inteligência emocional, são disciplinadas e tomam decisões assertivas. Seu foco está na solução e não no problema. Elas criam novos caminhos e aplicam energia ao que realmente importa, entende? Você vai gastar a tua energia naquilo que tá ruim? Já tá ruim, você já sabe que tá ruim. Então não bota mais energia no que tá ruim. Vai lá, bota a tua energia no que é bom.
Entende? Se isso aqui tá ruim, sai do ruim. Bota lá a tua energia no que é legal, vai na direção do que é bom e fala, vamos embora e vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos driblando e vamos embora. O que é que eu preciso fazer? Quais são as regras? Né? É a questão da disciplina, é tomar decisão de forma assertiva. Como é que eu tomo decisão de forma assertiva? Baseada na minha experiência. Se eu não tenho experiência em relação àquilo, eu vou buscar a minha lógica possível. A minha percepção dos fatos olhando de fora. A lógica que eu tenho, ou seja, a informação que me permite tomar uma decisão. Mas sempre associado também àquilo que eu sinto como positivo ou negativo para mim. Então eu me torno muito mais assertiva. Eu tenho o meu objetivo, né? Eu tenho a minha meta. Eu sei que eu preciso fazer diferente, essa experiência eu tenho, a outra eu não tenho. Qual é a lógica, a minha avaliação em relação ao todo? Bom, eu acredito que seja isso, eu vou experimentar, vou fazer. Fui flexível, dancei conforme a música e fui. Acertei, legal, aprendi, assim dá certo. Errei, putz, assim não dá, como é que eu faço? Então de um outro jeito, vamos lá, tem que ser outro ritmo, aprendi. Fui e fiz. Alcancei o meu objetivo. Estou expandindo o meu mapa. Aquele mapa que me dizia que todas as coisas só podiam ser feitas de uma forma, começou a mudar, começa a se ampliar. E eu começo a me sentir melhor perante a vida. Começo a estar mais bem-sucedida perante a vida. Porque eu estou dançando conforme a música. Entenderam, gente? Você vai ficar só dançando aquela musiquinha micha que te ensinaram a dançar a vida inteira? Você vai para onde? Né? Vamos dançar um tango, vamos, né, gente? É o que precisa, animar a vida um pouquinho. Até aqui, ok? Ninguém me responde, vocês não estão aí, gente, vocês caíram. Ah, meu Deus, será? Tá. Então, a chave para a mudança é entender claramente as razões que condicionam seus comportamentos. Nossa, que inveja na Paula, meu Deus. A chave para a mudança é entender claramente as razões que condicionam seus comportamentos. Por isso é essencial que estude sua mente, aprenda a reprogramar seus modelos mentais e, desta forma, assuma o domínio de si mesmo, tá? Então é isso, gente. Remodelar, reprogramar, tá? Se eu quero mudança, eu preciso reorganizar, reprogramar, aprender de novo, mudar meu comportamento. Eu preciso fazer realmente várias mudanças. Então vamos agora começar aqui nas questões mais objetivas da história, que é muito legal. As pessoas não têm a capacidade de perceber a realidade exatamente como ela é. Assim sendo, codificamos dentro de nós aquilo que aprendemos de nossas percepções da realidade e formamos dentro de nós um mapa do mundo. As crenças que abrigamos dentro de nós interferem na nossa percepção do mundo. Compreender o processo holístico e buscar a autotransformação, deixei isso aqui solto porque assim, a gente precisa dessa visão holística mesmo, a gente precisa dessa visão do todo. Eu não posso me restringir à minha visão única e relativa a um único aspecto. Eu preciso olhar de forma ampla para compreender o que realmente está acontecendo, ou pelo menos para tentar compreender o que está acontecendo comigo e com o meu entorno. Os filtros que a gente usa, né, são os modos de reinterpretar uma realidade, segundo os critérios dos mapas de cada pessoa. Então, cada um vai usar os seus próprios filtros, tá, para interpretar determinada situação. Esses filtros podem ser crenças, preconceitos, convicções, paradigmas, isso tudo é filtro. Tá? Isso tudo me ajuda a filtrar a realidade. Ou seja, se eu tenho uma convicção, então eu bloqueio as outras informações que são contrárias à minha convicção. Eu nem entro em contato com elas. Tá? Se eu tenho preconceitos, a mesma coisa. Eu bloqueio as informações relacionadas àquilo pelo qual eu tenho um preconceito. Então eu uso como filtro para continuar alimentando o meu mapa só com aquilo que me interessa. Tá? Então nós temos filtros de neurolinguagem,
filtros paradigmáticos e os filtros representacionais, que na verdade são os sistemas representacionais, tá? Então vamos falar os filtros de neurolinguagem. Nossa, tá um negocinho bem aqui em cima, fica ruim de ver aqui. Filtros de neurolinguagem, as expressões de intenção que, embora sejam usuais no linguajar diário, agem como bloqueadores a nível subconsciente. Por exemplo, não posso esquecer a minha chave aqui. Você tem que arrumar o seu quarto. Eu gostaria de aprender inglês. Eu preciso aprender informática. Eu vou aprender a me controlar. Bom, o que está aqui? Né? O que essas frases indicam? O que essas frases indicam? Que, na verdade, nenhuma dessas frases indica a sua ação real. Elas estão indicando sonhos, ilusões, fantasias, mas em nenhum momento indica que você tenha você está determinada a fazer algo, não mostra a sua determinação. Então, lá no teu inconsciente, o que você está contando através de uma frase elaborada dessa forma eu não vou fazer. Não é tipo assim, eu não posso esquecer a minha chave aqui. É tipo, lasque se eu largar a minha chave aqui. Lá no fundo é isso que você está pensando. Lasque-se. Eu posso deixar a chave aqui quantas vezes eu quiser. Você tem que arrumar o seu quarto. Eu não tenho bosta nenhuma. Não tenho que arrumar meu quarto. Meu quarto que caia. Eu gostaria de aprender inglês. Eu gostaria. Quem sabe um dia em Nárnia eu vou aprender inglês. Cadê a minha vontade? Eu vou aprender inglês. Não tem. Eu preciso aprender informática. Também ela precisa. Eu preciso aprender informática. Eu quero. Eu vou fazer? Não, eu só preciso. Entende? Você fala e não fala nada. Eu vou aprender a me controlar. Oh, meu Deus, a gente quando briga com alguém, né, com o namorado, com o marido, e a pessoa fala, eu vou aprender, não sei o que, você fala, meu Deus, não vai aprender nada, né, filhinho? Não vai, não. E aí você fica, né, ouvindo a pessoa dizer que não vai fazer aquilo que ela está dizendo que vai fazer. Entendeu? Olha a nossa percepção. Quando a gente aprende a ouvir o outro e a gente entende isso aqui, ó. Ela tá te contando que lá no subconsciente dela a informação é contrária à que ela está te dando. Tá? Então são os filtros de neurolinguagem. Não posso, tem que, eu gostaria, eu preciso, eu vou aprender a me controlar. Vou aprender. Né? Você quer dizer que você vai fazer algo? Diga, eu faço. Eu vou fazer assim. Eu quero aquilo. Eu vou ali. Eu tô indo aqui. Aí você está comprometida com aquilo que você está falando. Cada uma das expressões em negrito atuam como freios a nível subconsciente, impedindo que a ação expressa no verbo principal da frase se concretize plenamente. Ou seja, você não tem a intenção da ação. Né? Você só está falando sobre ela, mas você não vai fazer de fato. Os filtros paradigmáticos. A toda a crença abrigada dentro das pessoas. Seja verdadeira ou não, tudo que você abriga dentro de você é verdadeiro para você mesmo, que não o seja para o resto do mundo. Exemplo de filtros paradigmáticos implantados através da educação feminina. Não converse com estranhos. Os homens são todos iguais. Os homens não prestam. Os homens só pensam naquilo. Né? Filtro paradigmático. Então você começa a construir filtros onde você vai isolando situações, pessoas, questões com os teus filtros. Você cria um rótulo, você rotula. Tá? Você rotula. E no que você rotulou, aquilo virou um filtro e você não vai mais entrar em contato com aquilo. Você não vai mais acessar aquilo. Entende? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os filtros paradigmáticos. E olha que louco, né? A gente vem vivendo muito isso no país de uns tempos para cá. E a gente vai percebendo o quanto os filtros eles estão criando discursos tensos, né, entre as pessoas.
Ninguém consegue encontrar o caminho do meio. Então, isso está sendo muito complicado, porque a gente se isola por conta do nosso próprio filtro. Então, a gente precisa abrir, sabe? Abrir isso, falar, não, para, sem filtro. Né? Por que eu acredito que os homens são todos iguais? Quantas experiências que eu tive com homens que fizeram todos a mesma coisa? Né? Eu estou generalizando, olha lá de novo o filtro da generalização, né? Estou generalizando porque todas as minhas experiências me conduzem para alguma coisa? Todas as minhas experiências me conduzem para a mesma coisa? Não, pera, será mesmo? Não, não é bem assim, porque aí eu tive uma outra experiência ali que foi legal, a situação foi super diferente, a pessoa foi assim, assim, assado, teve a outra situação ali também que foi show. Então eu começo a me permitir sair da generalização, né? Sair dessa coisa que fica padronizando tudo e todos. Entende? Então eu preciso me tornar consciente dos filtros que eu uso. A minha linguagem está me contando os filtros que eu tenho inconscientemente. Eu preciso ouvir o que eu falo. Ok? E automaticamente, né, a gente ouviu o que o nosso cliente está dizendo. Porque quando ele diz para você os filtros quando ele mostra para você os filtros que ele aplica no dia a dia, você já sabe exatamente onde está o nó para você desatar, né? Ele vai te mostrando os fios, aí você vai desatando o nó, né? É como o cliente meu que diz assim, porque eu acho, não sei o que, eu falo, parou, eu não quero saber o que você acha, eu quero saber o que você pensa. Ah, não, mas eu acho, falei, não, acho não. Pensa, o que você pensa sobre isso exatamente? Entende? A pessoa precisa entrar na análise real da situação. E quando ela realmente não consegue, então tá bom. Então o que você sente sobre isso? Você precisa colocar a pessoa em contato com as emoções, os sentimentos, os filtros todos dele. Ah, não pensa, então acha. Acha não serve, então o que você sente? Aí a pessoa olha para dentro e começa a se descobrir e achar os próprios nós, tá? Exemplos de filtros paradigmáticos usados pelos homens na educação masculina. Homem não chora. Homem que é homem não leva desaforo para casa. Lugar de mulher é na cozinha. Gaúcho não come mel, morde abelha, né? A ideia. Entende, gente? É uma visão machista, né? É um comportamento do macho que tem que ser um monte de bobagem que, se você também olhar, você vê que eles não agem dessa forma. E muitos se colocam nessa posição porque aprenderam que deve ser assim, né? Uma sociedade ensinou assim. Então, mudar tudo isso leva tempo. Mudar tudo isso, deixar de aplicar isso na vida leva tempo. Você vai perguntar para um homem, por exemplo, se ele acredita realmente que homem não pode chorar. Ele diz, eu só não choro porque se eu chorar na frente dos outros, vou ser crucificado. E tem muita mulher que é tão machista que se vê um homem chorar, fala, para de chorar, que homem não chora. A própria mulher fala, porque não chore, seja homem, né? As mães muitas vezes educam, hoje graças a Deus muito menos, mas tô falando aqui de uma educação mais lá de trás. O menininho, o filhinho começava a chorar, para de mimizento, para de dengo, homem não chora, moleque, para de chorar, seja hominho, você já é um hominho para estar aí chorando. Né? Ele não pode chorar, ele não pode manifestar o que ele sente, ele não pode expressar o sentimento genuíno dele, por quê? Porque ele vai ser criticado, esse é o medo. Então se eu manifestar o meu sentimento, eu vou demonstrar fraqueza, eu vou demonstrar fragilidade, eu vou demonstrar que eu sou, né? Eu vou passar vergonha. Então ele se preserva. Então muitas das nossas atitudes, lembra lá atrás, tudo aquilo que a gente faz tem uma intenção positiva? Então às vezes a gente tem posturas no nosso dia a dia que são posturas porque a gente precisa, de acordo com a nossa forma de pensar, de acordo com o nosso mapa, a gente acredita que a gente precisa usar aquela ação, ter aquela postura para a gente se proteger de alguma coisa.
né? O homem que não chora é o homem que tem medo de ser julgado, criticado, taxado de qualquer bobagem. Então ele faz de conta que ele é, eu não choro. Não posso chorar, né? A mulher que fala, nenhum homem presta, é aquela que também fala, não, peraí, deixa eu entrar, né? Porque já me lasquei uma vez, duas, então deixa eu continuar repetindo que nenhum homem presta para eles acharem que eu não sou tonta. Você quer sempre se proteger, né? É assim que a mulher funciona, é assim que o homem funciona, é assim que as pessoas funcionam. Elas sempre querem se proteger. Entende? Ninguém quer, na verdade, se colocar numa linha de tiro para ficar tomando porrada, porque acredita que vai tomar porrada, né? Isso também é uma fantasia. Ninguém sabe se você assume uma outra postura, a sua postura real, ou seja, assume a coisa do jeito que você quer, do jeito que você sente, ninguém garante que você vai ser criticado e vai... Não. Mas a gente parte do pressuposto de que sim, por conta das nossas crenças. Então a gente tem medo e a gente se protege e a gente se defende. Então olha a sequência de equívocos por conta de crenças, por conta de um mapa que vai levar a gente para nenhum lugar. Ok? Os paradigmas, sejam adequados ou inadequados, agem como filtros e geram atitudes de avaliação, corretas ou distorcidas, em relação aos métodos de interação com o mundo, e isso atua ajudando ou prejudicando no processo de comunicação, né? Então, assim, além da gente assumir de repente uma postura defendida, por exemplo, a gente também passa a ter uma dificuldade para se comunicar, porque a gente também vai se comunicar de acordo com o nosso mapa, de acordo com as nossas crenças, de acordo com os nossos filtros, entende? Então isso também traz uma dificuldade para a gente. Segundo a PNL, as pessoas têm diferentes maneiras de representar o mundo, destacando-se 4 dessas maneiras que são denominadas sistemas representacionais. Então, os filtros representacionais, na verdade, estão aqui, ó, dentro dos sistemas representacionais. Gente, ok por aqui, até aqui por enquanto? Porque essa parte é super importante. Ok, então vamos lá. Os sistemas representacionais são como processamos as informações recebidas. São eles auditivo, visual, sinestésico e digital. Gente, o sinestésico vocês vão encontrar que às vezes ele é escrito com S e na maioria das vezes com C. No final das contas, usam os 2 métodos, mas eu entendo que o sinestésico com C é o correto, ok? São eles, auditivo, visual, sinestésico e digital. Todos nós possuímos esses 4 sistemas em maior ou menor grau, sendo que um deles se destaca como predominante e direciona a nossa forma de absorvermos e interpretarmos os dados que lidamos todos os dias, o tempo todo. Em resumo, como é que você assimila melhor, tá? O teu sistema representacional é aquele que faz com que você assimile melhor uma situação, ou aprenda melhor, ou memorize melhor. É o sistema representacional que você vai usar. Então, às vezes, você memoriza muito bem ouvindo algo. Então, você é auditivo. Ah, mas eu aprendo melhor se eu estiver vendo a coisa. Nossa, se eu vejo, eu nunca mais esqueço. Então, você é visual. Tá? Mas eu sou sinestésico. Por quê? Porque você tem que sentir. Então você tá ali, você sente, você cria uma situação que você sente aquilo, nossa, você vai lembrar pro resto da vida. E o digital é aquele que fica lá nos seus questionamentos, elucubrando e discutindo com ele mesmo e planejando e arquitetando, é uma mente meio lógica assim, né? Esse é o digital. Todos nós temos os 4 sistemas, tá, gente? Nós possuímos os 4 sistemas. Só que cada um tem um sistema que ele tem, ele é predominante, e isso pode mudar em épocas da vida, tá? Às vezes você é por muito tempo muito mais visual, de repente passa-se muito tempo, você descobre que você é mais auditiva, ou que você é mais digital, enfim, épocas isso pode mudar, tá bom? Vamos compreender melhor assim, esses sistemas e como eles nos influenciam, tá? Pra gente lidar com as situações diárias. O auditivo.
Os auditivos são aqueles que em uma conversa preferem ouvir, são pessoas que possuem maior facilidade de aprender escutando e que ao mesmo tempo apreciam o silêncio. Geralmente são sensíveis aos sons no ambiente em que estão, como o bater de talheres, pássaro cantando, conversas em baixo ou alto tom, músicas e todos os estímulos sonoros à sua volta. As pessoas que percebem o mundo através do sistema representacional auditivo utilizam, na maioria das vezes, expressões que denotam percepção auditiva, tais como um passarinho me contou, escuta só, ouvi alguém falar, escutei uma voz dentro de mim, minha consciência me diz. Ou seja, a gente vai usando expressões que estão relacionadas ao sistema auditivo, né? A fala, a audição, eu falo para ouvir, enfim, alguém fala porque eu ouço e por aí vai, tá? Então a gente conta, né, também qual é o nosso sistema preferido através da maneira como a gente verbaliza. O visual. Os visuais são aqueles que possuem maior facilidade de memorizar através de imagem. Para eles, estar em um ambiente agradável visualmente é essencial. Geralmente se importam mais com vestimentas, decorações, estética de objetos e pessoas. Ao assistir... Oh, meu Deus! Ao assistir uma aula, por exemplo, é importante que se tenham slides, imagens e vídeos para assimilar melhor o conteúdo. As pessoas que percebem o mundo através do sistema representacional visual utilizam, na maioria das vezes, expressões que denotam percepção visual, tais como: veja a vida com bons olhos, que bonito filme, futuro brilhante, tudo está claro para mim. Tá? É bem legal, o visual é bem interessante. Homem tende a ser mais visual do que mulher, tá, gente? Normalmente homem é visual e mulher é auditiva, tá? Homem é predominantemente visual e mulher é predominantemente auditiva. Sinestésico. Quem possui o sistema representacional sinestésico predominante gosta de ter mais contato físico. Geralmente abraçam com frequência, preferem tocar e serem tocados. Eles se expressam melhor utilizando o corpo. Atividades como a dança, por exemplo, lhes agradam muito. Também são mais sensíveis à temperatura de ambientes em que estão. Uma excelente forma de envolvê-los em uma aula ou palestra, por exemplo, é propondo meios que estimulem a memória corporal. As pessoas que percebem o mundo através do sistema representacional sinestésico utilizam, na maioria das vezes, expressões que denotam percepção sinestésica relativa a sentimentos, noções de espaço e proporção e noções de movimento, tais como sinto-me bem, grande percepção, uma dor no coração, subir na vida. Tá? Então, ela sempre vai relacionar o corpo com aquilo que ela está, como a forma que ela analisa alguma coisa. Então, ela usa uma expressão relacionada ao corpo, ao físico, ao que ela sente fisicamente, para expressar algo que ela está sentindo ali, tá? Ou como ela pensa alguma coisa. O digital. Os digitais são naturalmente mais analíticos e reflexivos. Para entender e aprender algo sobre algo, fazem mais perguntas e precisam de mais informações a respeito. Eles estudam as ideias para descobrir se elas fazem sentido e estão sempre dialogando consigo mesmo para rever suas próprias linhas de raciocínio. Concentração é um dos seus maiores pontos fracos e, por isso, pode ter dificuldade para manter o foco durante uma leitura, seu diálogo consigo mesmo. Eu não gosto disso, analisando, se perguntando, será que eu estou tendo uma oportunidade para conhecer pessoas? Quero sair daqui. Ou seja, ele está sempre num diálogo interno constante, tá? Sempre que se questionando, sempre se analisando, sempre tentando buscar lógica para entender uma determinada situação, ok? Conhecer a sua predominância pode lhe ajudar a... Gente, uma coisa que é importante, por exemplo, vamos falar de trabalho, tá? A gente que trabalha com pessoas, independente das nossas áreas, tá? De trabalho, de atuação.
A melhor forma de você se comunicar com uma pessoa no trabalho, e aí também para relacionamento, isso também é muito importante para relacionamento. Por que às vezes os casais brigam? Por exemplo, a esposa diz assim, você busca o nosso filho. O marido esquece de buscar o filho. Por quê? Porque ele é visual. Você só passou uma mensagem para ele, ele só ouviu, ele não é auditivo. Ele é visual, então ele precisa de um reforço visual. Como é que você faz ele memorizar o teu pedido? Você chega na frente dele, por exemplo, você pode segurar, porque aí você já aproveita a sinestesia, e você olha no olho dele e diz, olha, você pega o nosso filho, então ele está vendo você falar, pronto, ele memorizou. Você quer deixar o cara esquecer, ele tá lá na porta saindo, você grita, passa no mercado, compra açúcar. Ele nunca vai chegar na tua casa com açúcar. Entendeu? Porque o homem é normalmente visual. Pode ser que não seja o predominante naquele estágio? Pode, mas você tem que descobrir qual é o sistema dele. Quando você descobre o sistema da pessoa que está ali conversando com você, você é mais assertiva no diálogo com ela. Então isso serve no trabalho, isso serve nos nossos relacionamentos diários, isso serve nos nossos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos, né? Marido, esposa, enfim. Quanto melhor você conseguir lidar com o sistema que ele usa, melhor é a tua comunicação com ele. Então, chefe e secretária, por exemplo. Não adianta a secretária chegar para o chefe e falar, chefe, olha, tem fulano, beltrano e ciclano ligou para você. No final do dia ele vai falar, você não me deu o recado. Anota, bota num papelzinho na mesa dele, ele viu, pronto, ele não esquece. Entendeu? Ele memoriza vendo. Então a gente precisa aprender qual é o sistema do outro para a gente se comunicar com o outro de acordo com o sistema dele. Entende? Essa é a forma melhor de se comunicar. Descubra qual é o sistema do outro e se comunique com ele de acordo com o sistema dele. Se é uma pessoa muito sinestésica, aprenda a falar com ele as coisas importantes e toque nele. Toque no cotovelo, né? Faça um toque no braço. Entende? Crie uma situação sinestésica ou use palavras que remetam aos sentidos físicos para ele assimilar o que você está dizendo. Entenderam? Então, quando a gente percebe qual é o canal preferido do outro, a gente se comunica de acordo com o canal do outro. Tá? Conhecer a sua predominância pode lhe ajudar a identificar de que forma você aprende, ou seja, como você assimila melhor os conteúdos, porque tem isso também. Então não adianta, por exemplo, se eu sou visual, eu pego um livro para ler, pô, legal, eu tô ali lendo, para mim vai ser bom. Se eu sou visual, se eu sou auditiva, aquilo vai me cansar, eu prefiro ouvir, né, um e-book, um audiobook. Para mim é mais legal, eu vou aprender mais rápido. Se eu for digital, eu vou aprender melhor ensinando. Então eu li, eu aprendi, aí eu começo a ensinar, porque aí eu tô aqui, ó. Nossa, digital, é assim que aprende. Não adianta você esperar que o digital decore. E é interessante porque a análise, a percepção, ou melhor, a percepção não, a descoberta do sistema digital é novo. É uma descoberta nova. Quando eu comecei a estudar PNL, nós só tínhamos 3 sistemas, que era auditivo, visual e sinestésico. Então, o digital ele é novo, é um sistema que praticamente as pessoas começaram a perceber depois do tempo de internet, porque as pessoas começaram a mudar a sua forma de se relacionar, então aí isso ficou mais evidente. Né? As pessoas começaram a ter uma forma diferente de se relacionar, de se comunicar via internet, essa coisa mais distante fisicamente, mas se percebeu que o ser humano tem uma habilidade de se comunicar de uma outra maneira dentro de um outro sistema. Por isso por isso o nome do digital, né? Porque você fica ali o tempo inteiro na tua mente, elaborando as coisas. Então esse é um 4º sistema, e não a mistura dos outros sistemas como até aquela época se entendia, até alguns anos atrás se entendia. Então isso é muito legal, tá? Então, quando a gente percebe qual é o nosso sistema, aliás, eu vou mandar para vocês, só que aí é que está o problema. Eu tenho um exercício
ele é muito extenso, ele é muito legal, mas ele está baseado nos 3 sistemas só, que é o sinestésico, visual e auditivo. Eu vou ver se eu encontro um exercício mais novo que tenha também o digital para que vocês possam aplicar e vocês descobrirem qual é o sistema predominante de vocês. E aí vocês vão compartilhar com as pessoas próximas de vocês, para que vocês saibam exatamente qual é o sistema dessas pessoas e comecem a dialogar com elas de acordo com o sistema de cada um. Comecem a fazer esse exercício. Entende? Isso vai ser bem legal. Então vamos lá. Você conhecer a sua capacidade é importante. Aumentar a sua capacidade de aprendizado, pois poderá escolher qual abordagem é mais assertiva. Exemplo, um perfil com dinâmica sinestésico ou sinestésico com S que eu falo. Terá dificuldade de aprender em curso online. Conhecer a predominância do outro pode lhe ajudar a se comunicar de maneira mais assertiva, ou seja, falando a linguagem do outro, ensinar de maneira mais assertiva, também falando a linguagem do outro, ganhar tempo usando a abordagem mais correta, mostrar empatia, gerando relações mais harmoniosas, e querer conhecer, querer conhecer melhor o perfil de cada um, querer conhecer um pouco mais sobre também as formas que eles aplicam os outros sistemas. Tá? Visão macro do perfil visual. Como ele aprende e como ele compreende. Através de imagens, eles preferem ler por eles mesmos, gostam de escrever notas ou desenhar, compreendem rapidamente o todo, ou seja, é uma visão sistêmica, tem memória fotográfica, colocam foco no conceito geral, preferem explicações curtas e como ele se comunica. Eles gesticulam quando falam, falam rápido, têm facilidade para alternar de tema, podem parecer confusos, pois não se dão conta de que os outros não veem o que está imaginando, respondem brevemente as perguntas e têm dificuldade de debater devido à impaciência. Eu tenho o meu visual, ele é muito... o meu visual e o meu auditivo, eles estão praticamente no mesmo nível, tá? Pelo último teste que eu fiz. Eles estavam ali, ó, pau a pau, os dois. Teve uma época que eu sempre uso, é muito interessante isso. Eu, particularmente, eu sempre tenho 2 sistemas dominantes. Eu não tenho um sistema só, eu tenho 2 sistemas dominantes. Teve um período que eu estava com o sistema sinestésico e auditivo ali, emparelhadinhos, tá? Então, isso é bem interessante, tipo 40, 40 e 20%, tá? 40% auditivo, 40% sinestésico, 20% visual. E hoje eu tô sentindo que eu tô 40% visual, 40% auditivo e 20% sinestésico. Isso é bem interessante, tá? Isso dentro do padrão que eu tinha feito lá. Eu não vi o exercício com o digital, eu preciso fazer com o digital. Porque eu também entro muito nessa coisa do eu aprendo, ensinando, né? Eu tô ali aprendendo o negócio, tô ali me questionando e minha cabeça começa... Quem já conversou muito comigo sabe que eu tô falando uma coisa, eu já emendo outra, né? Já tô pensando numa outra. Parece que eu me perco no raciocínio, mas eu me atropelo, na verdade. Porque eu tenho uma coisa de ser muito visual, de ver as imagens. Então, eu estou conversando com uma pessoa, eu estou vendo imagens. Então, eu preciso ter tempo de traduzir aquela imagem para falar com a pessoa. Mas nisso eu já estou vendo outra. Então, pareço louca, assim, porque eu estou vendo uma coisa, estou falando daquela coisa, de repente já estou vendo outra, tenho que falar do outro. Não dá, a fala não acompanha o processo de imagem. Isso é bem interessante. Você também é assim, né, Ana Paula? Isso é muito louco. E a gente que trabalha com mesa, a gente abre mais esse canal ainda. Por isso que eu percebo que de uns anos para cá eu estou muito mais visual. Eu não era tão visual, eu era auditiva e sinestésica. Eu fui me tornando mais visual, mas é por conta do exercício mental, da meditação, da introspecção. Você vai trabalhando cada vez mais com imagem mental e você vai se tornando uma pessoa cada vez mais visual. Tá? Esse exercício também faz com que a gente
trabalhe mais um sentido do que outro. A gente pode mudar isso, tá? Isso muda mesmo. E ó, gesticulam quando falam, né? Eu pareço sabe aquele boneco do posto Michelin que fica no vento assim, ó? Sou eu de vez em quando. Eu fico lá o tempo inteiro, assim, o bonequinho do Michelin. Você também, né? Eu também, assim. Enfim, não se amarrarem minhas mãos, eu não falo. Se amarrar minha mão, eu não falo. Negócio impressionante. Falo rápido, pareço uma matraca, enfim, sou eu, né? E eu só não respondo brevemente as perguntas. Eu não sei fazer isso. Isso é uma coisa que eu não aprendi a fazer. Vamos lá. Visão macro do perfil sinestésico. Como eles aprendem e compreendem através do corpo e da experimentação. Necessitam de movimento sem dar importância à ordem das coisas. Fazendo, experimentando, associando o aprendizado com um sentimento. E como eles se comunicam? São intuitivos e valorizam especialmente o ambiente e a participação. Falam com tranquilidade, se movem e gesticulam. Falam devagar, usando bem as palavras. Gostam de tocar e aproximar-se de outros. Não mantêm um grande contato visual com os outros. Para descrever o que têm feito, se concentram na ação. Ocasionalmente caminham e gesticulam para recordar as coisas. Isso é muito interessante, porque o sinestésico, às vezes ele não tem recurso para estudar, então ele tem que sentir, né? Ele tem que trazer aquilo para o sentimento dele. Ele pode criar uma âncora, tá? Isso a gente vai aprender em PNL lá para frente, que é, por exemplo, ele começar a tocar uma música. Pode reparar que adolescente faz isso. Às vezes, se o adolescente é sinestésico, ele precisa estudar. O que ele faz? Ele coloca uma música que ele gosta, que traz uma sensação que deixa ele legal, ele estuda, ele começa a ler em voz alta, falar e gesticular e andar para lá e para cá. Ele estuda assim. Por quê? Porque ele precisa ter uma sensação física. Porque senão, se ele só ficar lendo, ou só assistindo um filme, ou só ouvindo um áudio, ele não vai aprender. Ele vai ter muita dificuldade para aprender. Então, por exemplo, para ele estar numa sala de aula, pode ser extremamente maçante. É aquele aluno que não consegue ficar quieto. É aquele aluno que não consegue ficar sentado. É aquele aluno que não consegue prestar atenção no que a professora fala, porque ele é sinestésico. E numa sala de aula com o professor falando, para ele não tem nenhum incentivo, para ele não tem nada que envolva ele ali. Entende? Então isso é aquilo que a gente falou da padronização, né? Não se olham para esses sistemas, por exemplo, de cada um. E isso faz uma grande diferença na formação, no aprendizado. Tá? Aí ele chega em casa, o que ele faz? Ele toca lá o funk dele e vai estudar ouvindo funk. E quando a mãe deixa, porque entende que esse é o modo como o filho, a filha funciona e ajuda, nossa, legal, é um aluno que vai, nossa, super bem. Agora tem mãe que fala, não, você não pode estudar assim, e vai lá, tira a música, tira não sei o quê, e fala, estuda meu filho, decora. Gente, aquela criança, aquele adolescente não produz nunca nada, não consegue produzir. Porque os pais, na intenção de ajudá-lo, começam a tirar os recursos que ele tem para ele se encontrar o seu canal para estudar e absorver a informação. Tá? Visão macro do perfil auditivo. Como ele aprende e compreende, ele gosta de escutar, seguem um procedimento lógico ao longo de cada história, se concentram em uma só coisa de cada vez, através de uma sequência lógica, ouvem uma pergunta, repetem na cabeça e a respondem através do seu pensamento, antes de responder em voz alta. Prestam atenção à ênfase, às pausas e ao tom de voz. E como ele se comunica? Gostam de contar histórias, possuem um vocabulário amplo, se expressam com clareza, não gesticulam muito ao falar, têm um discurso próprio e desfrutam do silêncio. Entende por que eu falo que a gente tem sempre 2 sistemas predominantes? Porque eu tenho muito claramente metade do auditivo, metade do visual. Tá? São os meus 2 sistemas predominantes. Adoro contar história, né? E tento me expressar com clareza, mas ao mesmo tempo me atropelo lá. O visual, ele te atropela. Então, você percebe as discrepâncias porque é sistema predominante. E na medida que a gente vai conversando, que a gente tá ali conversando com as pessoas,
Os nossos sistemas também entram num modo de alternância, tá? Isso também acontece. Gente, eu tô com um gato no meu colo, ó, passando o rabo na minha cara. Desce, minha filha, isso. Aí minha blusa fica cheia de pelo de gato. O silêncio é bom, né, Ana Paula? Eu também gosto bastante. Visão macro digital. As mesmas características do auditivo, mas estão sempre se mexendo, conversando ao mesmo tempo, conversando consigo mesmos. Tem dificuldade em ler textos ou livros por um longo período de tempo. Dificuldade de manter o foco, pois ficam pensando no que farão no minuto seguinte. Às vezes o seu olhar se distancia mesmo aprendendo. Como ele se comunica? Realizam autoanálise constantemente. Pondera as consequências para cada decisão. Em alguns momentos fica em silêncio durante uma negociação. Quer saber mais sobre a origem do teste? É ótimo, né? Porque aqui ele tem um teste que eu olhei, eu ia puxar para vocês e não é legal. E não tirei a frase do cara daqui. Que, aliás, gente, eu preciso colocar a fonte desse texto dele, viu? Eu vou puxar lá para vocês depois. Na apostila eu vou colocar, tá? Na apostila tá. Ned Herman, pesquisador americano na área de criatividade, é considerado o pai da dominância cerebral. Desenvolveu testes capazes de identificar o sistema dominante de cada indivíduo, visual, auditivo, sinestésico ou digital. Cada um desses sistemas é associado a um quadrante cerebral. Procurem depois, pesquisem sobre esse cara, porque eu tava olhando no site, gente, ele tem umas coisas super boas lá, super interessantes pra gente aprender bastante com ele, tá? Vocês vão gostar bastante. Vamos agora ao metamodelo de linguagem. Isso é bem legal. Agora a gente começa a entrar na comunicação realmente com o outro. A arte de fazer perguntas que permitam descobrir e modificar paradigmas negativos é que se chama metamodelo de linguagem. O metamodelo tem apenas duas regras. Fazer perguntas ao invés de afirmar ou dar ordens e nunca perguntar por quê. Vocês já me ouviram falar durante o curso, não usem o porquê. Usem o para quê, por exemplo, né? E também a gente aprender a não ficar o tempo inteiro fazendo afirmações para os nossos clientes. Por que isso? Porque é importante que ele elabore a questão dele. O que é elaborar? É ele parar, ele próprio analisar a questão dele para que ele encontre o melhor caminho, a melhor solução, a melhor decisão para ele. Se eu chegar para o meu cliente e disser, olha, eu vejo assim, tal coisa, e então faça assim, eu não permito que ele analise o que realmente ele quer, como ele se sente de fato diante daquela situação. Então eu preciso fazer perguntas a ele, eu respondo através de perguntas, entende? E aí ele vai se envolvendo na própria questão e ele próprio vai se dando aquela resposta que ele vem buscar. Entende? Porque ele próprio vai se dando a resposta. Você vai respondendo a ele através de perguntas e ele vai buscando as próprias respostas, tá? E quando você faz as perguntas, você não deve usar o porquê. Por que você vai fazer aquilo? Por que você quer assim? Por quê? Por que nada? O porquê não te serve para nada. O porquê só ajuda, ou melhor, só incentiva o nosso cliente e a nós mesmos, né? A ficar elucubrando 500 mil coisas. Você entra meio que numa fantasia, você pensa. É um porquê atrás do outro, um porquê, que você não conclui nunca nada. Mas quando você usa o pra quê, você entra diretamente em contato com algo que te leva para uma ação. E a ação é coerente, porque a gente busca as ações na vida. A gente sempre quer fazer alguma coisa. Então, por que ficar no porquê? Para eu construir ilusões, cada vez mais ilusões. Quando eu uso para quê, eu vou me direcionar para a minha ação. Esse é o meu propósito. Os nossos propósitos são esses, nos conduzirmos para as ações. Então, eu preciso das ações. Tá?
Então o porquê só serve para enrolar, né? Vai te enrolando, sim, a gente se enrola no porquê e enrola o nosso cliente no porquê também, se você ficar no porquê com ele. A finalidade do metamodelo consiste principalmente em provocar reações subconscientes que eliminam as generalizações e as distorções. Então, eu vou elaborar para vocês, para a próxima aula, alguns roteiros de questões para vocês aprenderem a desenvolver essa forma de perguntar respondendo, tá? Para a próxima aula eu vou trazer isso para a gente fazer, porque é um exercício bem legal. E isso exige prática, porque às vezes na hora tem a questão ali que você viu, você fala, bom, é isso que eu preciso dizer para o meu cliente, mas como é que eu digo isso perguntando? Né? Então, às vezes a gente dá uma travada. Então, tudo é uma questão de exercício. Então, eu vou elaborar para a próxima aula algumas questões dessa maneira para a gente ir entrando no treinamento, tá? Da forma de perguntar. Vamos agora ao que começa a ficar legal aqui, isso aqui eu gosto muito na PNL. Raporte. O raporte é um ingrediente mágico, gente, da PNL. O que é o raporte? O raporte é a forma de você usar, na verdade, a comunicação verbal, é se comunicar com o outro, através do seu corpo, meio que, entre aspas, copiando os movimentos dele. Ou seja, é criando uma identificação, tá? Não é o copiar. Depois lá na frente vocês vão ver o espelhar. Tem a técnica de espelhamento. O raporte não chega a ser a técnica do espelhamento, mas é uma técnica onde você gera um movimento que o outro sente, percebe de uma forma muito sutil e tem a sensação de algo comum, tá? Raporte é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. É a essência da comunicação bem-sucedida. Então, o raporte, ele não é só o físico, tá? Não é só buscar o comum através dos movimentos, da gesticulação, do tom de voz. Não, é também a sua fala. Então, quando você quer entrar em rapport com uma pessoa, por exemplo, tá? Uma pessoa vem e te conta uma história. Você não sabe do que aquela pessoa está falando, aquilo não faz parte da sua realidade, você nunca viveu aquilo, né? O que você vai dizer para aquela pessoa? Eu compreendo você. Eu entendo você. E você está ali, ó, de frente para aquela pessoa, olhando para aquela pessoa, entende? Aquela pessoa sente o quê? Tá? Então eu estou usando meu posicionamento físico, eu estou de frente para aquela pessoa, estou atenta àquela pessoa, estou acenando com a cabeça positivamente para aquela pessoa, sim, eu compreendo você. Qual é o sentimento dela? Eu acolhi. Eu estou ali para aquela pessoa. Tá? Rapport. Quando as pessoas estão se comunicando em rapport, elas acham fácil serem entendidas e acreditam que os seus interesses são altamente considerados pela outra pessoa. Rapport significa receptividade ao que a outra pessoa está dizendo, não necessariamente que você concorde com o que está sendo dito. E quando você está em rapport, algo mágico acontece. Você e os outros sentem que são escutados e ouvidos num nível inconsciente. Existe o confortável sentimento de essa pessoa pensa como eu, então eu vou relaxar. O verdadeiro rapport cria uma atmosfera de confiança mútua. Se você está usando o rapport como uma tática para manipular outra pessoa para a sua maneira de pensar, em algum nível ela sabe disso instintivamente e não irá reagir de forma positiva. Entretanto, se você se tornou um perito na arte de rapport e a sua intenção é ouvir e ser ouvido para alcançar soluções no ganha-ganha ou para criar amizades genuínas, você irá se tornar um comunicador poderoso e confiável. Então, gente,
Pra gente como terapeuta é muito importante a gente aprender a usar o rapport, é muito importante. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não começar a manipular, né, pessoas, porque essas pessoas inconscientemente elas sentem isso. E aí você vai entrar, né, num terreno aí que vai deixar o outro desconfortável e a pessoa vai chegar uma hora que a pessoa vai te cobrar isso, né? Então a gente tem que estar muito consciente. Então o rapport é isso, é você buscar empatia, é você buscar estabelecer uma linha de comunicação com aquela pessoa muito clara, onde ela não se sinta ofendida, onde ela não se sinta desprezada, onde ela não se sinta diferente, é só ela se sentir acolhida, né? Então, mesmo que você discorde daquela pessoa, toda a tua postura, o fato de você estar olhando para ela, de você dizer, nossa, eu entendo, interessante isso, é muito interessante, mas olha, eu posso te contar como eu penso sobre esse assunto? O que você acha do que eu penso disso? Você pensa diferente do outro e você pergunta para ele, o que você acha do que eu penso sobre isso? E aí o outro te fala, não, mas você está errada por causa... Eu entendo, agora eu entendi o que você está me dizendo, mas veja bem, vai usando sentido. Se ele for sinestésico, você percebe, você não sente, você sente assim, o não a gente deixa de lado, tá? Você sente assim, assim, assim? Então você está discordando dele o tempo inteiro, mas você não está desafiando, você está mostrando para ele que você tem todo o interesse em ouvi-lo e aprender com ele. E o mesmo ele passa a fazer com você. Essa conversa se torna riquíssima. Riquíssima, porque você realmente vai aprender com ele, porque ele não vai estar defendido, você não vai estar defendida. Os dois falam o que pensam, o que sentem, o que esperam, o que desejam, não se desrespeitam, trocam informações. É uma comunicação perfeita. Entende? Então, o rapport é muito legal, né? Para a gente manter um bom relacionamento com as pessoas. E isso não precisa ser intencional, porque eu sou terapeuta. Não, leva isso para a tua vida. Mantenha uma boa comunicação com as pessoas. Isso enriquece a gente. Isso enriquece você encontrar as pessoas e se comunicar com elas de uma forma clara. É enriquecedor. Tá? O espelhamento. O espelhamento é muito legal. Tá? Espelhamento é o seguinte... digamos que você receba lá o seu cliente, ele tá tenso, tá todo tenso, você não consegue a atenção dele, e ele fica se mexendo, e ele olha para um lado, ele fala, não sei. O que você começa a fazer? Primeiro você observa, aí você muda toda a sua frequência energética, você começa a baixar a tua frequência energética, você vai começar a olhar para ele. E aí você vai começar a fazer pequenos gestos de forma proposital. Então, primeiro você pode colocar a mão assim. Fica um pouquinho assim, olhando para ele, conversa. Aí muda, cruza as mãos em cima da mesa, continua olhando para ele. Na sequência, você faz assim do outro lado. Continua olhando para ele e volta. Você vai perceber que em alguns movimentos, ele começa a te espelhar. Tá? Você baixou teu nível de ansiedade. Ele começou a baixar o nível de ansiedade dele, ele começa a te espelhar. Quando ele começa a te espelhar, então vocês podem começar a se comunicar. Quando a pessoa já chega um pouco mais tranquila, não tá lá tão ansiosa, você já começa de cara, você espelha a pessoa. Então a pessoa chegou, ela pegou, passou a mão no cabelo, aí você vai, passa a mão discretamente no cabelo. A pessoa parou com a mão assim, você vai discretamente, faz assim. A pessoa cruzou a perna, você vai discretamente, você cruza a perna. Aí você para. Quando você para, ela começa a te espelhar. Pronto, vocês estão em sintonia, vocês podem conversar. Se vocês observarem, as pessoas fazem isso constantemente sem perceber. Pode reparar. Quem já reparou que, por exemplo, tá numa roda de amigos, você tá sentado, você cruzou a perna para um lado, imediatamente alguém do seu lado ou de frente para você já cruza a perna também. Nunca ninguém reparou? Mas acontece.
né? Então, o espelhamento, ele é muito legal para a gente vincular com as pessoas, sabe? O espelhamento ajuda a gente a se vincular, entende? A gerar empatia, gerar confiança. Como nós podemos conscientemente melhorar a nossa própria habilidade de rapport? Podemos começar aprendendo o processo chamado espelhamento, que é utilizado para reproduzir o comportamento de uma outra pessoa. Comportamentos que você pode espelhar incluem postura corporal, gestos da mão, expressões faciais, deslocamento de peso, respiração, movimento dos pés, movimento dos olhos, tá? Ou seja, repete o que o outro faz. O outro mexe muito a mão, você delicadamente mexe a sua. O outro mexeu o cabelo, você delicadamente mexe no seu. O outro cruzou a perna, você delicadamente cruza a sua. O outro jogou o corpo para trás, você delicadamente joga o seu. Faz isso numa sequência e para. Espera se o outro te espelha. Se o outro começar a te espelhar, entrou em sintonia. Se ele não te espelhou, você começa de novo. Ele jogou o corpo para o lado, você joga um pouquinho. Mexeu no cabelo, você mexe um pouquinho. Cruzou a perna, você cruza a perna. Olhou para o lado, você olha para o lado, né? Vai ali repetindo um pouco dos movimentos dele e começa a fazer os seus, independentes do dele. Ele tem que te espelhar. Se ele não te espelhar, vocês ainda não estão em sintonia, tá? Começa de novo, começa a olhar mais para ele, muda a sua frequência energética, tá? Respira com mais tranquilidade, baixa a sua ansiedade, relaxa para poder conversar com ele. De repente é você mesma quem está naquela tensão, né? O teu espelhamento está sendo superficial, então relaxa, sabe? Relaxa, fica tranquila, encosta, relaxa. Você vai perceber que, gente, é muito engraçado. Às vezes a coisa fica toda tensa, você fica ali, né? Gesticula, nada acontece. Quando você fala, quer saber? Você sentou e relaxou, imediatamente o outro faz igual. É muito impressionante. Então, é nesse momento que se deu essa ligação para vocês poderem conversar, né? Você tá em sintonia com o outro. Então é nesse momento que a conversa é fluida, que a conversa pode se tornar abundante, rica, né? A pessoa tá confiando em você, entende? E o rapport e o espelhamento não precisa necessariamente acontecer usando só o físico, o visual. Ela pode ouvir, você pode fazer o espelhamento através de palavras, usando as palavras que ela usa, usando expressões que ela usa. Entende? Então, esse é o espelhamento também. Tá? Isso aconteceu, pronto, você já tá ali em ressonância com o seu cliente. Tá? Gente, eu acho que por conta da hora, deixa eu ver aqui. Vamos falar aqui do diferenciar, depois eu volto no texto anterior. Então aqui, ó, espelhar é copiar fisicamente os comportamentos da outra pessoa de uma maneira sutil. Tente espelhar apenas um aspecto do comportamento de uma outra pessoa enquanto estiver falando com ela. Talvez a postura dela. Quando isso se tornar fácil, inclua outro suavemente com os gestos da mão dela. Gradualmente acrescente outro até você estar espelhando sem pensar sobre isso. Quanto mais você praticar, mais fácil se torna. Como retribuição, a mesma reação positiva e confortável que você criou para a outra pessoa será sentida por você mesmo. Ou seja, você espelha e depois a pessoa vai espelhar você, tá? Eu vou ler rapidinho aqui esse texto, gente. Prática, prática e prática. Deixa eu tirar aqui esse. Tenha certeza de ser sutil no espelhamento quando estabelecer rapport. Se a outra pessoa está fazendo grandes gestos impetuosos, você pode escolher fazer igual, mas menor, movimentos menos óbvios. O início pode parecer desajeitado, mas o valor de aprender a conseguir e manter o rapport vale todo o tempo e o esforço que leva para se tornar um especialista nessa área de comunicação.
E você pode ser surpreendido ao descobrir que a sua intuição ficará mais intensa quando se tornar consciente dos comportamentos e ações que anteriormente não percebia. Espelhar é algo que nós fazemos automaticamente quando estamos em torno das pessoas com as quais nos sentimos confortáveis. Aprender a espelhar de propósito para obter rapport nos capacita a melhorar a nossa comunicação com os demais e a ter o apoio de todos que encontramos e que nos ajudam a realizar nossos objetivos e metas. Se você tem a mínima dúvida de que espelhar realmente funciona, experimente. Escolha 3 pessoas com quem você quer uma melhor comunicação e as espelhe por apenas 10 minutos. Note a diferença que isso faz. Você não quer clientes, você quer fãs enlouquecidos. É o Anthony Robbins. Aí a gente adora, né? Fã enlouquecido a gente ama. É assim que a gente gosta. Vamos falar em diferenciar. Também é habilidade útil para ser dominada a fundo. Você já teve alguém falando sem parar enquanto conversava com você? E você imaginando se ela iria parar de falar? Você pode quebrar o contato visual, gire o seu corpo em ângulo com ela, respire mais ligeiro ou mais devagar em contraste com a respiração dela. Em resumo, faça qualquer coisa para quebrar o rapport pela diferenciação. Você ficará surpreso de como a conversa rápida e facilmente chega ao fim. Você irá se descobrir ouvindo e observando as outras pessoas em mais detalhes quando aprender essas habilidades básicas de rapport. Prestar atenção nos outros dessa maneira é um processo de estabelecer confiança e quanto mais elegantemente você espelhar, combinar e equiparar cruzado, mais seus clientes irão se transformar em fãs enlouquecidos. O diferenciar é muito interessante. Você chega na tua frente lá, tua cliente enlouquecida, ensandecida, falando, você tá ali de frente para ela, dá uma viradinha assim de lado, sabe? Dá uma quebradinha rápida, tipo, e volta, olha mais um pouquinho, quebra mais um pouquinho de lado, recosta um pouquinho de lado, olha para o outro lado. Você vai perceber que gradativamente o tom de voz vai baixando. Baixou o tom de voz, baixou o ritmo, você começa no teu ritmo mais lento. Percebeu que ela começou a... Pum, aí você vai para o rapport. Aí você vai para um rapport em equilíbrio. Rapport, espelhamento. Então você tira ela daquele sequestro louco, quebrando, né? Assim, ó, um pouquinho de lado, pronto, quebrou um pouquinho de lado, olhou um pouquinho pro lado. Sabe? Olhou de novo para ela, continua. Você começa a respirar devagar, sabe? Vai respirando devagar, olha de novo, vira de novo daquela quebrada. Ela automaticamente, depois de alguns minutinhos, ela centrou. Aí você faz o rapport. Tá? Gente, como está tarde, já são 22 horas, então nós não vamos continuar aqui. Eu falei demais, para variar. Eu vou só passar um exercíciozinho para vocês, que vai ser bem legal. 5 passos para vocês se sentirem bem diariamente, tá? Primeiro você vai identificar as coisas, os seus sentimentos, né? Então anote as sensações boas que você deseja sentir durante todo o dia. Então o que você quer sentir? Quero sentir alegria, quero sentir satisfação, quero sentir tranquilidade, quero sentir ânimo, quero sentir disposição. Anota lá, tá? Tudo bonitinho. Para cada tarefa que você realizar durante o dia, que você completar, você vai atribuir uma das sensações da sua lista. Atribui aquelas atividades a sensação que você estabeleceu lá quando você acordou, tá? Reserve um momento para experimentar cada sensação boa que você listou antes de começar o seu dia. Então é assim, quando você faz a sua listagem de coisas boas,
para um pouquinho e sente aquilo, tá? Sente a sensação, né? Sente essa coisa de, ai, poxa, alegria para mim, ai, é isso, eu sinto alegria, né? Ai, eu sinto a paz, eu sinto tranquilidade. E quando você vai atribuir às tuas ações estes sentimentos, entra no sentimento de novo. Se permita entrar mais profundamente no sentimento, tá? Para você praticar isso, para você se alimentar de pensamentos positivos e sentimentos positivos. Depois de completar uma das tarefas, faça uma pausa de alguns instantes para experimentar a sensação boa atribuída àquela atitude. Entende? Então, sempre que você realizar aquela tarefa e você atribuiu uma sensação, experimente aquele bom, tá? E você vai seguindo essa fórmula todos os dias, entende? Com todas as tarefas. Então, assim, é um exercício simples, gente, mas ele está muito associado ao exercício da gratidão. Eu peguei esse da PNL porque eu estava, na verdade, procurando um outro que eu tinha, né, no meu material que sumiu, que eu perdi, que era um exercício. Ele era uma composição do exercício do perdão com esse exercício. Eles eram muito parecidos. Perdão não, é o da gratidão. Eles eram muito parecidos. Então era assim, basicamente é isso. Você acorda, estabelece para o seu dia, né, todas as coisas que você quer no seu dia. Se você quer alegria, se você quer prosperidade, aí não é só sentimento, né? São sentimentos, são as coisas que você quer que aconteça no seu dia. Finalizou aquela lista? Senta, respira profundamente, agradece porque aquilo já está concretizado na sua vida. Vai passando o dia, observe as coisas que vão acontecendo e sim, associe aquilo que você planejou lá no seu dia. Nossa, eu disse que eu queria dinheiro inesperado, olha, a pessoa acabou de depositar dinheiro na minha conta, ai, gratidão. E aí você entra na gratidão. Muito obrigada, universo, muito obrigada, meu Deus. Você passa o teu dia prestando atenção na manifestação das coisas boas. Isso a gente faz também para mudar a frequência energética. Quando a gente está numa fase muito ruim, quando o nosso cliente está numa fase muito ruim, que ele está se sentindo lá totalmente engolido por uma situação complicada, esse exercício começa a ajudar ele a mudar o padrão vibracional. Porque o padrão vibracional, ele vai emanar todas as ondas que vão se ligar àquilo que continua sendo ruim. Então, enquanto ele ficar alimentando o ruim, ele não vai experimentar o bom. Então, você tem que construir isso para ele. Então, ele precisa construir o bom. Então, essa é uma forma simples. Estabelece lá, acordou, faz a lista. Imediatamente agradece. Muito obrigada, universo, porque isso está aqui manifestado assim que é. Eu sinto que está manifestado, muito obrigada. Eu mereço isso tudo de melhor. Vai passando o dia, vai lá, olha, isso aqui de bom aconteceu, anota. Isso aqui de bom aconteceu também, anota. Olha, isso aqui também de bom aconteceu, muito obrigada. Eu sabia, eu sei que sempre se manifesta. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, muito obrigada. Entra no sentimento positivo, muito obrigada, eu mereço melhor, eu mereço de bom, eu mereço tudo de bom. Anota, vai. Final do dia, olha o que você planejou e tudo que aconteceu de bom no seu dia. E entra no teu exercício de gratidão, no teu exercício de satisfação. Entende? Vai dormir assim com seu coração repleto de alegria, repleto de gratidão. No dia seguinte repete a mesma coisa. Gente, você muda a frequência energética assim, ó, 2 dias você muda. Sabe? 2 dias você muda todo um padrão vibracional com um simples exercício desse daqui. Tá bom? Então, meninas minhas queridas, por hoje é isso. Semana que vem continuaremos. Deixa eu ver até onde eu parei aqui, né? Senão semana que vem eu pulo etapa. Espelhar eu falei, diferenciar também. Então, semana que vem a gente vai entrar nos 10 auxiliares linguísticos. É isso aí. Gente, tá bom? Então, ó, semana que vem tem mais, vamos nos falando. Muito obrigada por vocês aqui.
Até mais, ó. Beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau.